algumas reflexões podem ser muito importantes, não é? Então, quais são alguns dos meus pontos fortes? Porque você tem vários pontos fortes, eu tenho certeza absoluta. E se eventualmente aqui nessa pergunta você já disse, nossa, eu ponto forte, quem dera, eu não consigo ver em mim nenhum ponto forte. Já é um belo indício de autoconhecimento. Talvez você esteja precisando melhorar sua autoestima e sua autoconfiança, porque todos nós temos pontos fortes, todos nós temos também pontos de melhoria. Quando alguém só vê pontos fortes e não vê pontos de melhoria, desequilíbrio. Quando o contrário acontece, as pessoas só veem em si mesmas pontos de melhoria, mas não veem pontos fortes, desequilíbrio para o outro lado. O ideal, inteligência emocional, caminho do meio. Quais são meus pontos fortes? Esse. Quais são os pontos de melhoria? Aquele. Eu vou entender isso e em cima disso eu vou também perceber quais dos comportamentos que eu tenho no meu dia a dia e que me impulsionam. Mas como assim, Arthur? Eu não estou entendendo. Como assim comportamentos? Talvez você tenha um comportamento de proatividade. Esse comportamento te impulsiona frente ao que você deseja desenvolver ou conquistar. Talvez você tenha um comportamento de determinação, e isso faz com que você, mesmo nos momentos de maior adversidade, você persista, não é? Seja para buscar mais um cliente, seja para reverter uma situação, seja para entregar um pouco mais à equipe, a si mesmo, à empresa, não é? Quais comportamentos que você tem e que te atrapalham ou sabotam? Como assim atrapalham ou sabotam? São comportamentos corriqueiros, pessoal, do dia a dia. Por exemplo, impaciência pode ser um comportamento que atrapalha. Não é? A falta de autoestima que eu acabei de mencionar lá no início dessa nossa reflexão pode ser um comportamento que te sabota, porque você não consegue perceber em você qualidades e por consequência você fica mais resistente, fica mais relutante, um pouco menos ousado na hora de tomar uma decisão ou de partir para um objetivo pessoal, porque esse comportamento da falta de autoestima ou da baixa autoestima pode acabar sendo um sabotador. Outro, preguiça. Qual que é o limite entre a preguiça e o relaxamento? Mas são coisas diferentes? Não. O relaxamento pode ser muito produtivo, porque eu relaxo de modo ordenado, de modo organizado, de modo até estruturado, para que depois eu possa render mais. Atletas fazem isso, grandes executivos fazem isso. Mas qual que é o limite entre o relaxamento e a preguiça? Pode ser um comportamento, a preguiça, que pode sabotar ou até atrapalhar o seu bom andamento. Quais capacidades você tem, mas precisa fortalecer? Não aquelas que podem ser consideradas pontos fortes, mas que você tem, mas ainda não no grau, não na intensidade, não no espectro que você gostaria. Quais são essas capacidades? Quais capacidades você possui e podem ser diferenciais favoráveis? Porque talvez você tenha algumas capacidades que podem ser diferenciais favoráveis. Tá, legal, bacana, gostei disso. Mas dá um exemplo então, Carturan. Deixa eu pensar. Inteligência emocional. Inteligência emocional pode ser uma capacidade que você possua e que pode ser um diferencial. Mas por que pode ser um diferencial? É só você olhar ao redor e você vai perceber que nem todas as pessoas, ou talvez poucas pessoas hoje, possam ser consideradas com uma competência ou com capacidades de inteligência emocional. E por último, nessa esfera de reflexão, quais são os meus principais objetivos, metas e propósitos? E por que eu deixei essa por último? Porque talvez todo esse conjunto de coisas que precisem ser refletidas, sobre as quais nós precisamos refletir, elas tenham um direcionamento muito melhor quando nós temos objetivos, metas e propósitos muito claros na nossa vida. E se eles não estiverem claros, é uma outra reflexão voltada a autoconhecimento. O que você deseja, o que você almeja, como é que você vai conseguir isso?